Touro, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Touro. Não ressoará com todo mundo, pegue só o que fizer sentido. O que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo por aqui, eu te convido a me seguir, ativar os sininhos de notificações. Assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E como forma de agradecimento, você pode curtir, comentar, compartilhar, hypar o vídeo, porque dessa forma me ajuda muito, fazendo o canal crescer e também essa mensagem pode chegar a mais pessoas. Neste canal eu misturo constelação familiar, então aqui você está vendo uma bandeja com água, né? Claro que eu não vou fazer uma constelação completa, apenas alguns movimentos sistêmicos que vão me ajudar a entender melhor o que o tarô está querendo nos dizer, aonde estão as dores, os bloqueios. E antes de tudo, eu peço a autorização para entrar na energia de vocês. No princípio da leitura, vem os bloqueios, as dificuldades, onde que a gente não está enxergando as coisas, para que a gente possa trazer um direcionamento, encontrar as saídas, encontrar a solução. Então fique até o final, para que a gente possa ter um direcionamento, né? Aqui está o arcano 0 do tarô, que traz o inconsciente para a consciência. A egrégora de Touro, que eu estou me conectando. Fundo do deck, que é o resumo da leitura, a gente tem a estrela. A estrela é a carta do propósito divino, da nossa conexão com a nossa essência, com o nosso lugar no mundo. É uma carta que fala muito de esperança, de libertação, de novos tempos, novos planos, de superação de dificuldades, de prosperidade, de alegrias. Mas para chegar aqui, a gente precisa vencer alguns obstáculos e nós vamos tentar entender que obstáculos são esses para que a gente acesse, se conecte à nossa estrela. Eu uso também astrologia neste canal. E na astrologia, a estrela é o nosso propósito, simbolizado pelo nodo norte, que são novos ciclos, novos caminhos, é a conexão com a nossa alma. E para chegar no nodo norte, a gente tem que encerrar as coisas em aberto que estão no nodo sul. Se você olhar o seu mapa de nascimento, o nodo norte está lá desenhado, o nodo sul é só você passar uma régua 90 graus, diametralmente oposto, você vai encontrar o nodo sul. Ou seja, o que está em aberto, o que falta, quais são os ciclos que eu preciso encerrar para chegar na minha estrela. É isso que a gente vai tentar entender nessa leitura, certo? E a gente tem aqui, já vou tirar os dados astrológicos, a gente tem aqui o 9 de espadas. É a carta, assim, da angústia, é uma aflição, um desespero, dores, sofrimento, assim, até durante o sono, talvez alguns taurinos não estejam conseguindo dormir. Tem aí uma energia de um malabarismo com as finanças, não só com as finanças, com as situações, você tá lá equilibrando os pratos, sabe? Que é aqui o 2 de ouros. O 2 de ouros, ele me fala muito de uma troca, de uma necessidade de troca, Assim, os obstáculos eles vão ser removidos em breve, mas por enquanto você tá lá ainda tentando equilibrar alguma situação. Não necessariamente financeira, mas pode ser. Pra gente entender, deixa eu colocar aqui alguns elementos para ver o que a bandeja nos mostra, se é algo financeiro, se é em outro setor. Se bem que é uma leitura coletiva, não tem coisas em aberto aqui, tá vendo? O nó do sul colou aqui, tá vindo aqui para o signo de Touro. Pode ser uma questão financeira, pode ser uma questão de trabalho, vou colocar o símbolo do dinheiro, vou colocar esse coração aqui machucado, escuro, que pode ser algo afetivo. Então, para algumas pessoas vai ressoar numa área, para outras em outra, enfim. E você tá aqui, olha que lindo, olha como é maravilhoso. Nossa, olha, a melhor carta do tarô na sequência é a pior, mas tudo bem, vamos lá, uma das piores, né? Não a pior. A gente tem aqui o 8 de paus. O 8 de paus é uma carta assim, recomeço. As coisas estão tão difíceis, né? Estão num momento assim é um momento de renovação.
É um término de uma situação, provavelmente ligado a trabalho, porque a gente está falando do elemento paus, mas que vai surgir uma nova etapa, aqui é uma carta de oportunidades, de transformação. Eu já vou deixar aqui a energia da Fênix, como símbolo, é claro, dessa transformação que precisa ser feita. Nós vamos entender em que área, se é ligado ao ancestral, se é ligado a alguma personalidade, traumas intrauterinos de infância, de relacionamentos, enfim, vamos entender o que falta. E nesse término, quando vem para novos caminhos, sai simplesmente a melhor carta do tarô, que é o Sol. É o sim absoluto. É onde ilumina, clareia tudo. Eu não estou achando meu Sol como símbolo aqui, porque meus gatos devem ter jogado para debaixo de algum armário, daqui a pouco eu acho. Eu vou colocar o Sol nessa figura aqui, tá? O Sol também, quando vem, ele clareia tudo que está obscuro, tudo que a gente não está enxergando, para poder transformar. O Sol, ele é uma carta de alegria, de otimismo, de nada vai deter a sua prosperidade, nada. É assim, não tem nenhum obstáculo, é uma carta de triunfo, tudo vai se resolver, principalmente com diálogo. Mas tem alguma, tá vendo a Fênix que não para ali? Alguma transformação que precisa ser feita. Nó do Sul, tá vendo que tá parado aqui? Nó do Sul. Para você alcançar o seu nó do Norte, tá tudo parado. Vamos entender. Tem um coração partido para algumas pessoas. Uma decepção. Aqui é uma carta de dor mesmo. É uma carta... O 3 de espadas é dor, sofrimento, decepção, mentiras, tristeza, desencantamento. Olha lá. A Fênix não para quando eu falo isso. Então, ao coração, talvez tenha envolvido alguma questão financeira. E, infelizmente, na sequência, sai o arcano do diabo. O arcano do diabo, ele não tem nenhum aspecto religioso, por favor, é uma forma que o tarô, como símbolo do inconsciente, encontrou para dar algumas informações. O arcano do diabo, ele me fala muito de poder, de domínio, fala de ambição, fala de ego inflado, mas ele também pode sinalizar magias. Magia não necessariamente física, né? Mas pode ser uma magia física, pode ser uma magia mental, alguém com inveja, com raiva, com olho gordo, enfim. É uma carta que fala de realização, sim, porém, a gente tem que ter existe uma influência sobre o seu sol, sobre os seus desejos. E a porta para isso é essa dor aqui. Através dessa dor, talvez tenham conseguido te acessar, né? Você entrou numa aflição, ficou aqui num malabarismo de uma situação. Vamos colocar o arcano do diabo pra gente aqui na bandeja para ficar mais nítido. O que ele está querendo nos mostrar, né? Eu vou clarificar para a gente ver de que área a gente está falando. Mas olha como a Fênix começou a se mexer. Essa transformação, ela tá vindo conforme a gente vai colocando os elementos aqui. Olha, tá ligado? Tá vendo que tá indo pro coração? Coração machucado é onde abriu brechas. Chegou a minha ajudante, Berenice, vai pra lá, meu amor. Onde abriu brechas. Olha, tá indo lá pro canto. Deixa eu só entender o movimento aqui. Afetou até sua parte financeira. Nossa, me deu um calorão agora, essa energia. E afetou sua parte financeira sim, ó. Tá vendo indo pro dinheiro? E o taurino, dentro da psicogenealogia, que são os traumas ancestrais, uma coisa que o taurino carrega dentro do inconsciente dele é a dor de diversos ancestrais que não tiveram uma segurança material, financeira, ou por fome, por guerra,
por seca, por diversas situações. Então, o taurino, ele traz essa necessidade de segurança material por conta das dores ancestrais. Não saiu nas cartas aqui nada ancestral, porém eu vou colocar aqui na bandeja Netuno. Netuno representa um inconsciente coletivo ancestral. Porque, claro, que tem algumas coisas que são nossas, do nosso inconsciente pessoal, mas se conectam muitas vezes, em algumas vezes, não em todas, é claro, a maioria é trauma de infância, viu? Mas muitos se conectam a um padrão ancestral, que pode estar ligado a uma personalidade, né, um fractal da alma, uma parte da essência, ou uma memória ancestral. Deixa eu colocar também Urano. Urano traz esse fractal do inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Tá? Mas você vai conseguir se transformar e vai alcançar a sua luz, a sua estrela. Mas tem ciclos em aberto aqui. E essa energia aqui envolveu as finanças. Clarificando, por gentileza, o arcano do diabo relacionado às finanças. De que energia é essa? Antes disso, deixa eu colocar um outro elemento aqui. Eu vou colocar magia mesmo, sabe? Feitiçaria. Para algumas pessoas, ó, é do inconsciente pessoal. Para algumas pessoas pode ter aqui alguma magia sim, então sempre que sai a carta a gente precisa alertar, não ressoa com todo mundo, obviamente, mas reforce a sua fé, tá? Clarificando, por gentileza, o arcano do diabo relacionado às finanças do signo de Touro, por favor, clarificando. Aqui que tá a chave da solução. Tá ligado à árvore, que é a carta da prosperidade, e família. Ah, gente, que coisa, né? A maioria sai isso. Sempre ligado à família. Normalmente, os inimigos estão dentro da família. Eu vou colocar aqui a casinha representando a família. Às vezes tem alguns pelinhos de gato junto, mas faz parte. E olha, e aí o arcano do diabo começa a se mover. O que me vem assim é guarde segredo sobre as suas realizações. Nem todo mundo, mesmo que seja do seu sangue familiar, torce por você. Pode ter inveja. Nossa, tá me dando uma dor nas costas, uma dor na lombar, assim, né? Como se fosse um ataque que vem pelas costas. Inveja, na frente pode ser um amorzinho de pessoa. Mas olha lá, o arcano do diabo indo lá para casa, percebem isso, esse movimento? Como fica nítido, né, com a bandeja, as informações aqui do tarô, porque é o mesmo campo, é o campo morfogenético, só que aqui através de símbolos e que depende da minha interpretação, mas aqui o campo na água, como os bonequinhos eles são de EVA, eles são muito levinhos, eles flutuam conforme as informações do campo sem a minha interferência. E eu, assim, janela fechada, porta fechada, nenhum golpe de ar aqui para não movimentar externamente. É só o campo. Foi até a casa, isso mexe aqui na sua transformação e volta para o dinheiro. Aqui, você tá vendo? Pode ser disputa de herança, pode ser um monte de coisa. Sociedade, empresa familiar, relacionamentos, por isso às vezes sai a energia da casa. Mais cartas, por favor, clarificando a energia do diabo. Sempre que tem uma energia pesada, meus gatos sobem na mesa, eles me protegem, né, Berenice? Ó, raposa. Uma pessoa que, um pouco astuta, né? Que não é bem o que você imagina. E é da família. Gente do céu, quando que esse planeta... Ai, virou aqui, ó, mais uma que eu não tinha visto, a carta dos prazeres. Pode estar ligado a algum relacionamento. Deixa eu usar um outro tarô, que ele é mais direto quando tem alguma interferência. Essa magia pode ser inveja, pode ser olho gordo. Vamos colocar aqui na bandeja para que isso fique mais nítido visualmente. Peraí, deixa eu só... Ó, inveja, cheia a inveja. Vamos colocar aqui a inveja. Vou colocar também a energia da justiça divina, Palas Atenas, a deusa da justiça na mitologia grega, como símbolo da justiça divina.
Vou colocar esse apego aqui, essa disputa em relação a finanças. Traições, não necessariamente sexuais, mas traições de lealdade. Tá vendo que o braço vira uma cobra? Aqui, ó. Mas a energia do Sol está conectada com Palas Atenas. A energia do Sol é aquele que vem, que clareia, que as informações ficam claras para todo mundo, você vai enxergar essa situação e é por ordem da justiça divina, tá? Então, assim, ó, tá vendo? Nossa, me deu dor de cabeça aqui, hein? É uma traição, mas me vem assim, traição de lealdade. Não necessariamente sexual, pode ser que para algumas pessoas seja um relacionamento, não sinto isso, mas de qualquer forma eu vou colocar aqui essa traição, porque para algumas pessoas pode ser isso, tá? Né, minha princesa? Ó, para algumas pessoas pode ser. Clarificando o arcano do diabo, por favor. A hora que você conseguir transformar isso dentro de você, porque a gente não pode mudar o outro. Você fecha esse ciclo do nó do sul e alcança o seu propósito. Tem sim padrões ancestrais, ou seja, uma repetição de padrão, porém é algo que está no seu inconsciente. A gente pode mudar o que é nosso, a nossa parte da responsabilidade. Urano, o inconsciente coletivo não, inconsciente pessoal. Porém, é um inconsciente muito profundo, não é uma coisa assim que está na superfície, chegando na sua consciência. É algo muito, muito profundo, é uma dor. Muitas vezes a gente mesmo coloca máscaras, porque assim, não, imagina, é irmão, é mãe, imagina, essa pessoa não vai fazer isso. A gente se engana, sabe? Porque dói demais, algumas vezes, enxergar a realidade. Clarificando, por gentileza, o arcano do diabo. Ó, o sol e a justiça divina você vai enxergar. Tem inveja também. Clarificando o arcano do diabo, por favor. Para o signo de Touro. Virou aqui. Tá ligado a alguma mulher para algumas pessoas, tá? Que pode ser o próprio taurino, ou uma pessoa com a qual o taurino se relaciona, ou uma pessoa, vamos supor que seja um homem, mas existe uma mulher junto aí nessa história. Tem algumas realizações, tem alegria ligada a essa pessoa, porém, existe dificuldade, aqui é a carta do nó, aqui é preto essa corda, mas acho que dá para enxergar, é um nó. Esse nó é assim, são dificuldades, são embaraços. Porém, você tem a ajuda de uma pessoa fiel, que pode ser o seu mentor, o seu anjo da guarda, o seu guia espiritual, cada um dentro da sua fé. Eu vou colocar aqui para representar a energia do divino, representado pela chama trina, que é o poder, o amor e a sabedoria divina. Adapte na sua fé, que pode ser um anjo da guarda, pode ser um mentor, um guia, enfim, para cada um, tá? Você tem ajuda para resolver isso. Mas essa ajuda aqui, essa carta, ela fala principalmente a carta do cachorro, neste baralho especificamente, não é algo assim, vou fazer uma oração e vai resolver. É algo mais denso. São energias para algumas pessoas profundas, né? Que pode ser que alguém tenha feito magia e tal. E aí você vai precisar procurar uma ajuda. Não, por favor, não procure nenhum lugar que devolva a magia, não é isso. Apenas para se limpar, reforce a sua fé, né? E olha que interessante, na sequência aqui, sai o 6 de espadas. O 6 de espadas é uma carta eu adoro essa carta. É uma carta que fala de você vai escolher quem vai com você, quem merece ir com você. É a carta da separação do joio do trigo. Apesar é que nesse tarô não está desenhado, mas tem alguns tarôs que o mar aqui está revolto, ou seja, é um momento turbulento. O céu está nublado, é um momento de confusão mental, mas você está lá decidindo quem merece e quem não merece estar na sua vida. Então,
apesar de ser um momento difícil, né? A gente tem aqui o 9 de espadas. O 9 de espadas é uma carta de medo, é uma carta de sofrimento, é uma carta de dor, desespero. Tem o 3 de espadas, que é um coração partido, assim. Mas é bom porque vai separar o joio do trigo, sabe? Você vai encerrar o ciclo com pessoas que não merecem estar na sua vida. E através do Rei de Espadas, a energia do Rei de Espadas é um arcano menor, porém ele tem muita força, porque ele traz uma acuidade mental, uma esperteza, uma agilidade. Na mitologia, ele é Ulisses. Ulisses foi quem teve a ideia do cavalo de Troia, e através dessa ideia, ele venceu uma guerra. Então, tem uma frieza mental para uma vitória. O único cuidado é que às vezes a gente fica frio demais e se torna cruel. Olha, magia física não colou aqui, eu sinto mais que a inveja. Inveja às vezes é pior do que magia, porque a pessoa, ela fica ali pensando sem parar, sabe? Eu acredito que seja pior. Eu já ouvi falar que Chico Xavier dizia que ele só tinha medo de uma coisa, inveja. Para ele dizer isso. E aí, olha, vem o arcano maior da força. A força, na astrologia, a gente simboliza por Plutão. Plutão é o planeta do poder. Poder interno, poder de decisão, poder em colocar limites. Olha lá, o 6 de espadas, quem vai comigo e quem não vai. Plutão traz essa energia de poder. O arcano da força é isso. Traga a sua força, o seu poder pessoal, o seu poder de escolhas, o seu poder de decisão, o seu poder em colocar limites, o seu poder em dizer não, mesmo que seja para um familiar. Do fundo do coração, isso aqui. E quando você resgata a sua força, você consegue fechar esse ciclo, romper essas energias. Eu vou colocar o elemento aqui simbolizado na carta, que é um leão, mas que é a força interna, ok? E olha que interessante, olha, 2 cartas importantíssimas aqui na sequência. Ah, tem traição mesmo, 7 e 5 de espada. Ó, o 8 de espadas é uma carta, assim, de muita dor, de muito sofrimento, de conflito, de fracasso, de dor, né? Assim, é duro aqui, né? Mas é só você tirar essa venda, assumir a sua força, o seu lugar de poder e dizer, chega, eu não aceito mais isso. Isso é meu por direito, seja legal, seja herança, seja um divórcio, uma separação de uma sociedade. Adapte a sua realidade. E você tá vendo, apesar do medo que te aflige, que te paralisa, que te deixa vendado, assuma a sua força, assuma o seu poder pessoal, tire essa venda dos olhos, empurre essas espadas porque elas não estão enfincadas em você, para que você consiga sair disso. Na sequência tem o 10 de espadas, é terrível isso aqui, né? É o término, é assim, é o fundo do poço, é o porão no fundo do poço isso aqui. Por um lado é terrível porque tem muita dor, por outro é maravilhoso. Por quê? Porque ao final você não tem mais para onde afundar. Agora você se levanta, apesar da dor. É a carta do término do sofrimento. E na sequência saem 2 cartas de traição, ó, 5 e 7 de espadas. Aqui é mentira descarada, deslavada, e o 5 aqui, os 2 são cartas de brigas, né? E o 5 é uma carta de briga, assim, oculta, por debaixo dos panos, não é uma coisa declarada, é uma coisa, né, ali. Muito bem. Que coisa, não? Vamos tirar os dados astrológicos. Nó do norte, olha que interessante, que é a estrela, que é o seu propósito. Casa 5, que é a casa de criatividade, de talento. Nossa, mas tá pesado, hein? Tá me dando uma dor na nuca. Pode ter magia mesmo, viu? E energia de escorpião. A energia de escorpião é o signo mais profundo do zodíaco. Então, como saiu o 5 de espadas, que é uma carta de mentiras, de coisas ocultas, de traições ocultas, Escorpião fala muito disso. Escorpião, esse signo, ele traz as energias que estão lá embaixo, no fundo do poço, sabe? As traições ocultas, veladas. É essa energia. É profundo. E é uma dor muito profunda. O signo de escorpião, na psicogenealogia, está ligada a ancestrais que foram traídos.
traídos de diversas formas, pode ser em questões de guerra, de matrimônio, enfim, né, por familiares, é uma dor, tem uma mágoa muito, muito, muito profunda. Berenice, eu preciso de espaço para colocar as cartas, meu anjo, vamos dar uma ajeitada aqui, que eu vou tirar agora o aprendizado para o signo de touro, tá bom assim? Fica aí, aqui já tá bom. Tá bom assim? Tá? Deita, 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 ai que gostoso, deita. Vamos agora pegar o aprendizado para o signo de touro. Tem um motorzinho ronronando aqui do meu lado. Né, Berê? Qual o aprendizado para o signo de touro? Uma carta, por favor. Já virou aqui, viraram duas. O imperador assumiu seu poder, sua energia, sua força. O rei de copas virou o rei de ouros também. Deixa eu ver se virou mais alguma. Não. Então, olha só. O aprendizado é assumir o seu poder, se tornar o imperador de você mesmo, da sua vida, das suas ações. 2 reis aqui. O imperador é a união de todos os reis. E aqui você tá com quase todos os reis, hein? Só faltou o rei de paus aqui. O rei de copas é uma energia amorosa, é uma energia de progresso. Cuidado com um pouco de vaidade, né? Touro também tem um pouco dessa energia, só tomar cuidado com isso, para isso não abrir brechas. Mas é uma carta de confiança, assim, de fé frente aos obstáculos. O rei de copas tem muito isso, apesar da imensa dor que ele carrega no coração. Ele tem o domínio do mental, ele tem fé, do emocional, ele tem fé, mas também esconde uma dor muito profunda. Olha lá, escorpião, é uma dor muito profunda. Então, talvez chegue a hora de você trabalhar essa dor, né, para que você consiga caminhar frente às dificuldades. E o rei de ouros é uma carta, assim, de segurança, de desenvolvimento, de autoridade, de sucesso nos empreendimentos. Tem essa energia aqui. É o aprendizado de se tornar o imperador da sua vida, o domínio das suas emoções, trabalhar as emoções ocultas e se tornar o rei de ouros. O rei de ouros é o toque de Midas. É onde ele toca, vira ouro. Tá? Energias do bloqueio para o signo de touro. Talvez o que impede de assumir a sua força, tá vendo a força aqui, o leão, seja essa dor profunda aqui que escorpião traz. Isso que precisa ser trabalhado. Eu vou tirar isso aqui porque não conectou, né, nessa leitura. Energia do bloqueio para o signo de touro, por favor. A hora que você transforma, você alcança o seu nó do norte. E a transformação está aqui no aprendizado. Energia do bloqueio. Ai, fulano me traiu. Qual é o aprendizado para isso? Eu sei que dói, eu sei que não é justo, mas qual é o aprendizado? Nem tudo que nos acontece é um karma, mas tudo é um aprendizado. O 2 de copas é uma carta de união, mas só que essa união está no bloqueio. Pode ser que seja realmente uma traição afetiva. União pode ser afetiva, mas pode ser uma sociedade de família. E houve aqui realmente é uma carta de cooperação, sabe? De união, enfim. Porém, no bloqueio, alguém te machucou assim de uma forma muito profunda, sabe? Deixa eu abrir um pouco de espaço aqui, né, Berezinha? E aí essa comemoração 3 de copas te marcou, sabe? Você comemorou essa união, tudo. Porém, essa união não foi honesta, não foi verdadeira, não foi sincera da outra parte, não da sua. Mas a gente espreme o limão e faz uma limonada e extrai o aprendizado para que esse padrão, ó, Netuno é padrão, repetição de padrão, não ocorra novamente em nossas vidas. Uma carta para o inconsciente do signo de touro.
Ó lá, no inconsciente tem a roda da fortuna no aspecto positivo, ou seja, fortuna não é dinheiro não, tá? A fortuna era o sobrenome da pessoa que deu origem a essa carta aqui. A roda da fortuna é o destino. Conforme as nossas ações, o destino não acontece ao acaso. Conforme as nossas ações, ela vira a favor ou ao revés. Saiu na posição positiva. Então, assim, assuma o seu poder, a sua luz, a sua força. A energia do As de Copas. Olha que lindo isso. Tá vendo que a mão que leva essa copa, essa taça, ela vem do divino. É uma fonte de abundância, de alegria, de um prenúncio de uma coisa melhor. E esse prenúncio, ele vem do divino, né? Então, o divino entrega para você esse amor, essa confiança, essa superação de obstáculos, te dá um alívio para você conseguir superar tudo isso. Então, você tem o apoio da espiritualidade para você conseguir superar. Aproveite isso, para você fazer essa roda da fortuna girar, tá? Passado consciente. O que está no consciente do signo de Touro? Sai aqui. Ai, virou mais. Peraí. Temperança, o eremita, 4 de copas. Opa. E a cegueira. A carta 2 de espadas. Deixa eu ver se virou mais alguma. Não. Então vamos lá. Eu falei temperança? Não, desculpa, que eu vi só o anjo assim, ó, que é bem parecido. Os enamorados, as pessoas falam, é amor. Não é bem isso, não. Os enamorados, eles falam de uma escolha. De você saber escolher o melhor caminho. Talvez você intuiu, sentiu que aquilo não era bem o que deveria. Isso aqui tá no seu passado, tá? Essas cartas do passado consciente, que você tinha consciência. Você intuiu que falou, esse negócio não vai dar bom, mas vamos lá. Entrou o racional, entrou o rei de espadas, entrou o mental no meio, e aí você se lascou. Não foram boas escolhas, você não usou sua intuição, digamos assim, ou, enfim, né? Se a escolha for bem feita, isso aqui traz muita sorte. Mas eu tô falando do passado, não trouxe. Então, provavelmente a escolha não foi bem feita. Aprendizado, conectar melhor com a energia do escorpião, que é uma energia de intuição, olhar o que tá lá no fundo, as segundas intenções. E aí, junto, olha que lindo, sai o eremita. O eremita é uma carta que, assim, de grande sabedoria. Ele tá muito conectado com Saturno. Saturno que traz a cobrança, que é o deus do tempo, né? O senhor do tempo, Cronos, que vai com a sua luminária aqui iluminar o que está oculto no seu inconsciente. Olha lá, tá se conectando indo para Escorpião. O que está oculto no seu inconsciente, que precisa ser trabalhado, que fez com que você atraísse determinadas situações para sua vida, para que isso não se repetisse. E você estava cego, a carta da cegueira, o 2 de espadas. O 2 de espadas também fala de disputa, tá? De rivalidade, de uma luta e de deturpação de fatos. Então agora você tem consciência que talvez alguns fatos estivessem escondidos ou deturpados. Eu vou colocar a energia de Mercúrio. Mercúrio, ele traz esse movimento, não é esse movimento a palavra, a energia de deturpação, porque ele é regido por Mercúrio ou Hermes na mitologia. E Hermes eu chamo de office boy, né? Office boy do Olimpo. Ele levava as informações para os deuses, semideuses, humanos, muitas vezes brincando. Ele era amigo de Dionísio, deus do vinho, então às vezes ele estava embriagado. Isso dentro da mitologia. Então, simboliza que há deturpação. Pode ter mentiras, inveja, traição, né? Então, isso está no seu passado, não mais no futuro. Não deixe que o passado se repita no futuro. Então, para isso, a gente tem que ter o aprendizado. Eu preciso saber escolher. Eu preciso ouvir melhor a minha intuição. E aqui é uma coisa um pouco... eu vou falar, né? Eu não vou florear muito. Sabe uma criança birrenta? Tá vendo
a posição que essa pessoa tá lá sentada, encostada na árvore, de braço cruzado, só falta desenharem um bico aqui, aquela tromba assim, que fica olhando para o passado e o universo divino vem da nuvem, oferecendo uma nova emoção, uma nova taça, uma nova oportunidade, mas você fica lá preso na desconfiança, preso a ideias equivocadas. Gente, o que nos acontece não é para nos paralisar, é para nos ensinar para que a gente consiga transcender, modificar. Só que muitas vezes a gente não consegue sair da dor sozinho, a gente precisa de ajuda terapêutica. Então, procure uma constelação. Eu constelo há mais de 18 anos, esse ano vai fazer 19. Trabalho com apometria, com neurociência, que trata os bloqueios do inconsciente coletivo pessoal, que estão marcados no nosso corpo. Às vezes tem uma personalidade que está lá presa num trauma, que está regendo, passando na frente da sua personalidade principal, e aí você não consegue escolher, você está preso na dor. Muito bem. Qual o resultado disso? Deixa eu embaralhar. Virou Cavaleiro de Ouros aqui, mas deixa eu embaralhar. Qual o resultado, por favor? 2 de paus. 2 de paus, ele tem 2 lados. Bom, toda carta tem 2 lados, positivo e negativo. O 2 de paus é assim, reflexão, pausa para estratégias, para pensar como é que eu vou agir, como é que eu vou fazer. Excelente. O problema é que se você fica muito tempo nisso, você fica na inércia, né? Pode ser, parado feito um 2 de paus. É uma pausa necessária, mas você não pode estagnar nesta pausa. Uma pausa para estratégias, ok? Mais uma carta para o inconsciente, conversando com a energia central da leitura, por favor, uma carta. Signo de Touro, viraram 2, virou o carro de ponta cabeça e o louco de ponta cabeça. Então, assim, essa situação toda aqui de traição, que é isso que você tá vendo aqui, essa aqui é a carta da ousadia, coragem, vamos lá e vamos enfrentar, vamos fazer diferente. Você ficou paralisado no trauma, por isso é de ponta cabeça. Neurociência ajuda muito, ela vai reabsorver os resíduos de cortisol e adrenalina que te paralisam no medo, na dor. Às vezes, uma sessão é suficiente para destravar. E o arcano do carro, tá vendo que tem um leão de cada cor? Ou seja, a vida tá indo para um lado ou para o outro e você segura as rédeas da sua vida, da sua vida nas mãos. Só que tá de ponta cabeça aqui, veio ao revés, como se você não conseguisse segurar as rédeas da sua vida. Você tá a esmo, e é aí que tá o problema, né? Influências externas, por favor, para o signo. Olha a força disso, se conectou com Eremita. E Eremita se conectando com Escorpião, que é uma profundidade da sua essência. Todos nós temos todos os signos, apesar de ser Touro aqui. Qual é o complementar oposto de Touro? Escorpião. O que um signo precisa aprender está no seu complementar oposto e vice-versa. Então, é necessário olhar para as profundidades da sua alma. O Deus do tempo, o Senhor do tempo, Eremita aqui, Saturno, está trazendo isso, porque isso está fazendo com que você não consiga governar a sua vida. Quais são as influências externas? Valete de ouros e 9 de ouros. O 9 de ouros é uma carta de usufruir do dinheiro. E o valete é uma carta jovem em relação aos projetos, a realização. É uma carta que indica caminhos abertos. Aqui eu tô pedindo influências externas. É como se você ficasse, olha que interessante, almejando uma coisa e ao mesmo tempo tá vivendo outra. Porque aqui é uma carta de jovem, uma carta de início, e aqui é uma carta de maturidade material, ambas materiais. Então, externamente, talvez você... E o arcano do diabo, ele pode falar disso, ele pode falar de um ego inflado, que aí põe tudo a perder. Quando a pessoa fica muito
eu chamo de energia do Walt Disney. Fica sonhando, fica lá imaginando e não tem o pé no chão para realizar as coisas. Então, aqui estão as influências externas. Ou você pode ter, que me vem muito, assim, de olhar para alguém que já cresceu, que já conquistou tudo, né? Muito bem. Medos e temores, receios, medos. Opa, já tem 2 cartas viradas aqui. Valete de paus e 3 de ouros. O valete de paus é uma carta jovem, assim, de impulso no sentido, vamos lá, vamos arregaçar as mangas, vamos fazer. Sabe um adolescente que tá empolgado ele se dedica a fazer as coisas. E ao mesmo tempo tem a carta do 3 de ouros, que é uma carta de segurança. É uma carta de sucesso nos empreendimentos, né? De uma ação em conjunta. Você tá com medo disso. Esse medo de agir. Precisa olhar para o seu inconsciente, touro. Você vai conseguir superar isso, mas você precisa trabalhar as questões do seu inconsciente. Lembra que eu coloquei a magia aqui? Ela estava totalmente... Ó, isso que faz a roda da fortuna girar. A magia estava aqui, ó. Eu até tirei do campo. Porque é magia interna. Ou seja, você dá vozes, você abre brechas para inveja, para falta de lealdade e não está conseguindo assumir o seu poder. Precisa trabalhar isso, para cada um vai ressoar de uma forma. Mas para trabalhar essas questões inconscientes, se você quiser uma leitura mais aprofundada, uma constelação, junto com uma apometria, neurociência, eu posso misturar tudo na mesma sessão. Normalmente eu misturo tudo, né? Meu telefone está na descrição do vídeo, para que você assuma aqui o carro, que é o direcionamento da sua vida. Resultado. O rei, olha, eu falei que só faltava o rei de paus, saiu o rei de paus. Uau! O rei de paus, ele é um rei de progresso, de fartura, de fertilidade, de desenvolvimento, de ação. Opa! Então, voltando aqui, o rei de paus, como resultado, é um rei de ação, de progresso. Na mitologia grega, ele é responsável, assim, por matar o Minotauro. Sabe aquele que não teme nada? É isso. Esse é o resultado esperado para o signo de touro. Vamos agora tirar uma runa como aconselhamento. Como resumo. E 3 cartas do oráculo do poder da lua como aconselhamentos. Os gatos ficaram um pouco assustados, né, com o temporal. Uma runa, por favor. Como resumo para a leitura para o signo de touro. Feijão, aí tem o fio, sai daí. Eiuás. Eiuás. Deixa eu tirar o feijão, vem. Vamos ver o significado dessa runa. Eiuás é a runa da sustentação. A sua força interior, olha aqui, Leão, está se desenvolvendo. Mas este período de maturação exigirá de você determinação para vencer o que ainda está por vir. Você deverá ter equilíbrio para saber agir da forma certa nas diversas situações que surgirão. Força para explorar todo o potencial e humildade para reconhecer as fraquezas. Por isso, desenvolva sua paciência. Humildade em relação às fraquezas. Isso é o arcano do diabo. Por isso, desenvolva sua paciência e a habilidade de refletir, deixando a ansiedade de lado e prevenindo-se do perigo. Deixar a ansiedade de lado, a gente está falando de cortisol, né? Então, para isso, a gente precisa regular o sistema nervoso. E não é com a força mental, não.
é com neurociência, né? Técnica para reabsorver os resíduos de cortisol e adrenalina que todo o estresse deixa no corpo. Mas assim, assumir o seu lugar de poder, o seu lugar de valor. Tem traição, tem fofoca, mas lembra que é o que falta olhar para dentro, ó, que eremita, enamorados, assumir a sua força, sabendo que você não é o que as pessoas falam, que as pessoas, enfim, né? 3 aconselhamentos do oráculo do poder da lua para o signo de touro, por favor. Me veio aqui tirar uma carta também do oráculo da roda de cura, vou tirar. Olha, caiu a carta do desapego, peraí que eu já vou. E rota do sucesso. A hora que você desapegar, gente, olha que incrível, ó. 4 de copas é a carta do apego, tá vendo? Tá lá preso numa dor, numa situação. A hora que você desapega, essa aqui é a carta do desapego, a rota do sucesso se abre em suas vidas. Então, assuma a sua força. Se precisar de uma ajuda para uma leitura mais aprofundada, uma terapia, para a gente entender o que ainda e se desapegar. Apego é um dos sentimentos mais difíceis de serem trabalhados, né? Caiu aqui a lua da renovação da Terra, olha isso. Fala de tradição, flexibilidade, comunicação, harmonia, fluxo da vida, ancestralidade, compromisso com a sabedoria ancestral e a adaptabilidade. Então, apesar de ter aqui ó, Netuno, inconsciente coletivo ancestral. Então, apesar de ter uma sabedoria ancestral que vem se repetindo, tem que ter flexibilidade. Muitas vezes, quando eu atendo pessoas que têm uma ascendência oriental, por exemplo, que a cultura fala isso, a cultura fala aquilo, eu falo assim, mas quando que isso surgiu? Lá na época dos samurais, na época da guerra, na época em que o país estava que vocês tinham que ser forte a todo custo. Agora, não precisa mais, né, as pessoas que cometem suicídio porque não passaram no vestibular, sabe, porque tinha que ser forte, por quê? Porque era um momento de muita dor. Agora, a gente honra a ancestralidade, sim, mas fazendo melhor, trazendo amorosidade. Olha que interessante essa carta, os indígenas aqui é da tribo Silks. Eles estão reunidos em volta da fogueira e aqui é onde se passava a tradição de como que tinha que pescar, de como que tinha caçado, enfim, era a tradição que era transmitida ali em volta da fogueira. Mas agora é com flexibilidade, não mais com a rigidez. Muitas vezes a rigidez nos tira do nosso poder pessoal, do nosso poder de ação. E muitas coisas que são transmitidas de geração em geração são muitas vezes deturpações, porque a pessoa estava num momento de escassez, de fome, de guerra, enfim. Então a gente honra a nossa ancestralidade com sabedoria, fazendo sempre melhor. Nós temos a obrigação de fazer melhor por tudo que os nossos ancestrais não conseguiram fazer. Para que eles possam ver em você uma rota de sucesso e falar, se esse descendente conseguiu, que bom que ele conseguiu, eu também posso. Imagina assim, o que a gente quer para os nossos filhos, para os nossos netos? Se a gente não teve estudo, que eles tenham. Se a gente não teve amor, que eles tenham. Se a gente não teve saúde, que eles tenham. Eles sempre querem o melhor para a gente. Então, quando a gente às vezes fica repetindo um padrão, não é o que eles queriam que a gente fosse muito melhor. Porque lá naquela época, naquela situação, na escassez, na fome, na dor, no conhecimento que se tinha, com a tecnologia era o que dava. Agora a gente tem obrigação de ser melhor. Cada vez melhor. Eu espero assim de coração ter ajudado. Curta, comente, compartilhe.